Hoje deixo vocês com Ricardo Melo, um jornalista sério que explica as coisas muito bem. Vamos lá. Mendonça insinuou punição eleitoral a Lula por desfile de homenagem. O André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, terrivelmente evangélico, vai ser vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral esse ano ainda. No período da eleição, ele vai ser o vice-presidente do TSE. E o presidente do TSE vai ser o Cássio Nunes Marques, outro bolsonarista. Então, olha o risco que está correndo Lula com essa gente. Quem são os ministros que vão estar fiscalizando a eleição? Então, tem que ter muito cuidado. E o André Mendonça falou sobre isso. Vou colocar um trechinho aqui, porque ele fala, olha, a gente liberou o desfile, porque foi pedido para bloquear o desfile, nem deixar acontecer. Mas aí ele falou, olha, a gente liberou o desfile, mas não significa que não vai ter problema. A gente vai observar o que vai acontecer no desfile. Dependendo do que acontecer, pode ser problema sim. Dá uma olhada. O homenageado exerce o cargo de presidente da República e já manifestou publicamente que será candidato à reeleição. Em segundo lugar, que nós estamos em um ano eleitoral. Terceiro, que o Carnaval é uma festa popular de proporções imensas e que chama a atenção do Brasil e do mundo com ampla cobertura dos meios de comunicação e também com ampla repercussão social. E, em quarto lugar, há notícias veiculadas de que recursos públicos na casa dos milhões de reais estariam sendo destinados à escola de samba que decidiu homenagear um possível candidato, já anunciado como pré-candidato. Assim, embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar, em tese, violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada, havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Tá aí, então, a fala do ministro André Mendonça, ou seja, está dizendo, a gente está de olho, a gente não impediu a escola de samba de desfilar com esse enredo, porque teve pedido, né? Teve o Partido Novo e também o Partido Missão, que é o partido do MBL, do Movimento Brasil Livre, que entraram com representações pedindo para que o desfile fosse impedido de acontecer, nem acontecesse, para não caracterizar a propaganda antecipada. Aí os ministros do TSE falaram, não, peraí, isso aí é censura prévia. Censura prévia não dá, a Constituição garante que é proibida a censura prévia no Brasil. Então é o seguinte, não dá para impedir a escola de samba de desfilar, de fazer homenagem para quem quer que seja. Porém, dependendo do que for falado, do que for cantado, do que for gesticulado nessa campanha, nesse desfile, isso pode ser caracterizado como propaganda antecipada. A propaganda antecipada em si é um crime eleitoral que geralmente dá punição pequena. Por exemplo, os últimos casos de propaganda eleitoral antecipada foram multas de R$5 mil. Ou seja, vale a pena, muitas vezes, para um político descumprir a lei, porque a multa é desse tamaninho, né? R$5 mil. E a candidatura continua rolando. Porém, com esses dois ministros aí não dá para dar mole, não dá para bobear, né? O Fábio Zanini, que é da coluna Painel da Folha, ele é o responsável pela coluna Painel, ele falou o seguinte, ó, Lula corre risco político e no TSE, diz Zanini sobre enredo de carnaval. Ele fala aqui um trechinho também, eu vou colocar para a gente ver, porque é o seguinte, ele chama atenção para o problema jurídico, mas tem um problema político também, né? E aí você vai entender na fala dele, a gente comenta na volta aqui. Vamos ver. Certo risco. E lembrar que ele não vai só para o Rio, ele vai para Recife e para Salvador também. Vai ser um carnaval bem movimentado para o Lula, evidentemente porque ele é candidato. Não é a primeira vez que ele é enredo de escola de samba, mas é a primeira vez que ele é enredo como presidente. O Tribunal Superior Eleitoral, em princípio, liberou a escola de samba Acadêmicos de Niterói para fazer o desfile, mas quem acompanhou a sessão de ontem percebeu que há ressalvas, foram feitas ressalvas dos ministros dizendo, olha,
Está liberado, nós não vamos proibir, mas é preciso ver de que maneira vai ser feito esse desfile, se vai haver uso da máquina, se vai haver campanha antecipada. E a Janja, ao desfilar, ela foi liberada porque ela não é uma pessoa com cargo no governo. Ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que tem um papel político e até eleitoral muito evidente. Então, ela desfilando pode ensejar futuramente algum tipo de ação de campanha antecipada. Vamos lembrar que os ministros que vão estar no comando do TSE na eleição foram indicados por Bolsonaro, Nunes Marques na presidência, André Mendonça na vice-presidência. Então, o governo Lula está correndo um risco. E está correndo um outro risco, na verdade, que é um risco mais político. Algumas pessoas do PT com quem eu conversei estão com medo de que essa escola, que é Acadêmicos de Niterói, que subiu da segunda divisão no ano passado para a primeira divisão, ela tem um desempenho não muito bom. E, tradicionalmente, isso acontece muito, não é uma regra, obviamente, mas acontece muito da escola que sobe, no ano seguinte ela cai. Então tem um certo pânico, um certo medo de que ela seja rebaixada nesse carnaval. E aí o Lula fique com a imagem de pé frio, né? O Lula rebaixou a escola de samba, e isso vai virar motivo eleitoral, vai virar meme, vai virar piada. Tem gente achando que não foi uma boa ideia o Lula se envolver tanto nesse desfile. Vamos ter que esperar a apuração da escola de samba, né? Aquele sujeito dizendo nota 10, nota 8. Nós vamos ter que esperar isso para ver o que vai acontecer, mas tem esse medo do pessoal aí de que o Lula fique com essa fama de pé frio. É um risco. Tá aí, então, é isso, né? São dois riscos. O risco de sofrer um processo judicial, né, no Tribunal Superior Eleitoral, e esse processo dá algum problema mais grave para a campanha, mas também tem o risco político da escola cair para a segunda divisão. Ela acabou de subir para a divisão especial, e não é incomum que a escola suba e caia imediatamente, caia já no primeiro ano. E quando é um assunto político, que é o enredo, num país conflagrado, num país polarizado do jeito que a gente está, você imagina, por exemplo, como é que vai votar um jurado que seja bolsonarista, ou que não goste, não precisa nem ser bolsonarista, mas que não goste do Lula, né? Porque o Lula tem quem ame e tem quem odeie, tem quem não goste dele de jeito nenhum. Então, como é que vai votar esse jurado? Será que ele vai votar com critérios técnicos? Será que ele não vai ser contaminado pela má vontade que ele tem contra o Lula, né? Tudo isso pode ser levado em consideração na hora dos jurados colocarem a nota e eles colocarem uma nota mais baixa por conta do enredo da escola, né? O enredo, ele é político, o enredo é político. O presidente da Acadêmicos de Niterói é um vereador do PT lá em Niterói, né? Então, assim, óbvio que tem um componente político aí. E aí, se a escola cai para a segunda divisão, você imagina o tanto de piada, de gozação, de meme, o tanto de exploração que a extrema-direita vai fazer em cima desse caso, em cima da queda para a segunda divisão da escola que foi homenagear o Lula. Então, existe esse risco, né? E aí, assim, se fosse eu, sinceramente, eu estivesse no lugar do Lula, teria falado para a escola, olha, não, me homenageia o ano que vem, 2027, quem não tem eleição, aí vai estar tudo tranquilo, ninguém vai questionar nada. Não me homenageia esse ano não, que esse ano é um ano meio complicado, tem eleição, é bem problemático. Eu teria feito isso no lugar do Lula. Mas, enfim, o Lula aceitou a homenagem, né? E a gente vai ter que acompanhar agora esse desfile para saber se realmente há risco para a candidatura do Lula. Repito, o crime de campanha antecipada é um crime eleitoral e ele geralmente dá multa, e uma multa pequena, não costuma levar à cassação da chapa, embora em último caso possa levar sim à cassação da chapa, tá? Possível é, provável não é. Não é. Provável é que seja aplicada uma multa e fique por isso mesmo. É assim que funciona esse tipo de infração eleitoral, que é a propaganda antecipada. O Jair Bolsonaro, vamos lembrar, ficou inelegível porque fez uma reunião com os embaixadores, né? E essa reunião foi usada para poder falar mal da eleição brasileira, mas fora isso, ele também ficou inelegível num outro processo em que ele se apossou do 7 de setembro e transformou o 7 de setembro num grande comício político. E ali ficou caracterizado abuso do poder político, abuso do poder econômico, abuso dos meios de comunicação e propaganda antecipada. Aí a gente está falando de 4 crimes eleitorais num único ato, e isso levou à inelegibilidade do Bolsonaro. Então ele não ficou inelegível porque fez propaganda antecipada. Ele ficou inelegível principalmente porque ele usou a estrutura da presidência da República, o dinheiro da presidência da República, que é quem paga o desfile de setembro, para fazer campanha eleitoral. Ah, mas tem dinheiro na escola de samba também, né? Então, tem dinheiro público na escola de samba. Só que é o seguinte, o dinheiro público que é destinado às escolas de samba
é igual para todas as escolas, não tem privilégio. Olha, vamos dar um dinheirinho para essa escola aqui, para essa escola homenagear o Lula. Não, isso não aconteceu e não acontece, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio de Janeiro e a Embratur, a Empresa Brasileira de Turismo, estão colocando dinheiro no desfile das escolas de samba, justamente porque atrai uma multidão de turistas para o Rio de Janeiro. É um movimento gigantesco na economia da cidade e do estado, e por isso tem investimento público. O governo do estado colocou mais ou menos 34 milhões de reais no desfile das escolas de samba. A Prefeitura do Rio de Janeiro está investindo 50 milhões de reais nos desfiles das escolas de samba. E a Embratur, a Empresa Brasileira de Turismo, já com o olhar voltado para esse turista que vem para o carnaval, colocou 12 milhões de reais. São 12 escolas, cada escola recebe 1 milhão de reais. Então, a Acadêmica de Niterói também vai receber 1 milhão de reais, mas repito, isso não é privilégio porque todas as escolas estão recebendo o mesmo valor, a mesma quantia. Então não tem essa coisa de usar a máquina pública para poder fazer campanha eleitoral, uma vez que as outras escolas que não homenageiam o Lula também estão recebendo a mesma quantia. E repito, carnaval é negócio, e é um negócio extremamente lucrativo. E é por isso que Prefeitura, Governo do Estado e União estão colocando dinheiro na festa popular, que é a maior festa popular do mundo. Mas todo é pouco. Todo cuidado é pouco nesse desfile. Um fulião pode criar um problema para o Lula, um fulião mais empolgado que faz o L lá no meio para a câmera, por exemplo, porque é o seguinte, esse desfile vai ser transmitido pela televisão. A TV Globo já confirmou que vai transmitir o desfile, né? Então vai ser 1h30 de desfile, de homenagem, são 90 minutos, né, o desfile, 1h30, de homenagem ao Lula. E aí, assim, se escapar uma propaganda, aí a gente vai ter problema. Então, tem que ficar de olho, tem que ficar atento, tem que celebrar, mas celebrar com muita cautela, com muito cuidado. Se eu fosse o Lula, eu nem ia na avenida, mas ele vai. Só que ele vai ficar no camarote, assistindo. O camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro foi cedido para a Presidência da República, por questões de segurança, né? Não pode entrar qualquer um. Então, ele vai ficar no camarote, vai assistir o desfile, depois vai para Recife, vai participar lá do desfile do Galo da Madrugada, né? Vai participar do Carnaval de Salvador. Como está em campanha praticamente, né? Então ele vai aparecer o máximo que puder, no máximo de eventos possível e imaginável, né? E ele vai celebrar o carnaval. Geralmente o Lula descansa no carnaval, né? E aí, dessa vez ele vai participar das festas porque tem um interesse óbvio, né? Espero que tenham gostado, fiquem em paz e até o próximo vídeo.